Olá, espero que todos vocês estejam bem do lado daí. Nós hoje estamos aqui para bater um papo com vocês sobre o tema processo civil e mais especificadamente sobre um tema que envolve processo de conhecimento. O tema de litisconsórcio é o tema do nosso bate-papo de hoje. Na verdade, no primeiro momento, e antes mesmo da gente começar a estudar o litisconsórcio profundamente, é necessário que nós façamos algumas digressões de ordem metodológica e também de ordem conceitual. Na verdade, definir litisconsórcio é uma tarefa que a doutrina já vem se debruçando a respeito do tema há alguns anos. E é mais ou menos consenso entre todos os doutrinadores que litisconsórcio nada mais nada menos é do que a cumulação subjetiva de demandas. Cumulação subjetiva de demandas, que seria a existência de mais de uma parte, seja no polo ativo, seja no polo passivo da demanda. De modo que os senhores não tenham medo de usar como sinônimo de litisconsórcio a expressão cúmulo subjetivo de demandas. Cumular sujeitos significaria cumular autores ou cumular réus, de modo que essa expressão vem sendo empregada como sinônima de litisconsórcio. Interessante ainda nesse primeiro momento de abordagem, nessa parte conceitual, nós fazemos uma distinção evidente, bastante óbvia que deve existir entre a acumulação subjetiva de demandas, isto é, o litisconsórcio, com a acumulação objetiva de demandas. A acumulação objetiva de demandas seria a acumulação de objetos do processo. E todos nós sabemos que o objeto do processo é o pedido, de modo que, em contraste com a acumulação subjetiva, litisconsórcio, acumulação de sujeitos, nós teríamos também a acumulação objetiva ou acumulação de pedidos, que tem previsão no artigo 292 do CPC, com inúmeros requisitos e que não convém agora ao caso nós abordarmos, mas de qualquer forma tem que ser feita essa distinção. Acumulação subjetiva, litisconsórcio, acumulação objetiva, acumulação de pedidos com base no 292. Feitas essas considerações de ordem preliminares, nós podemos então imediatamente começar a abordar o tema classificação do litisconsórcio. Na verdade, quando eu digo classificação do litisconsórcio, pode parecer para os mais desavisados que a classificação do litisconsórcio ela seria uma questão meramente doutrinária, um invencionismo de autores. Na verdade, diferentemente de muitas outras classificações que existem aí espalhadas em todos os ramos do direito civil, processo, penal, no litisconsórcio, a classificação do litisconsórcio tem inúmeras utilidades de natureza prática e teórica. Tanto assim que nenhum autor que aborda o tema de litisconsórcio deixa de dar atenção especial para a classificação do litisconsórcio. Na verdade, o que eu pretendo nesse momento com vocês é classificar o litisconsórcio em 4 grandes grupos. Nós vamos classificar o litisconsórcio em 4 grandes grupos, ou melhor, em 4 grandes situações. Existem 4 tipos de classificações e que variam conforme a natureza do que se pretende classificar. Vamos começar então com a primeira classificação de litisconsórcio, a mais simples dela, que é uma classificação quanto aos sujeitos. O litisconsórcio será classificado quanto aos sujeitos. E quanto aos sujeitos, o litisconsórcio ele pode ser ativo, ele pode ser passivo e ele pode ser misto. Litisconsórcio ativo, passivo e misto. Litisconsórcio ativo, mais de um autor no polo ativo da demanda. Litisconsórcio passivo, mais de um réu no polo passivo da demanda. E temos ainda, além desses, o litisconsórcio misto. O litisconsórcio misto é um cúmulo dos dois. É mais de um autor no polo ativo e mais de um réu no polo passivo, tudo isto ao mesmo tempo. Classificação dos litisconsórcios quanto aos sujeitos, entretanto, ativo, passivo e misto, e quanto a essa classificação, não há outras considerações a serem feitas. Há, entretanto, uma segunda classificação do litisconsórcio, classificação essa que já começa a ter um pouco mais de interesse prático, que se classifica o litisconsórcio quanto ao momento. Quanto ao momento é a nossa segunda classificação do litisconsórcio. E quanto ao momento, eu poderia dizer a vocês que o litisconsórcio ele pode ser inicial ou ulterior. Litisconsórcio, quanto ao momento, recebe a classificação de inicial ou ulterior. Litisconsórcio inicial, no momento em que a demanda é proposta, isto é, no momento em que a ação é distribuída, o litisconsórcio já está formado no polo ativo. Isto é,
a ação já é ajuizada com 2 autores. Litisconsórcio inicial ainda se dá quando, no momento em que a demanda é ajuizada, já se encontra no polo passivo da demanda mais de um réu. Enfim, litisconsórcio inicial seria aquela forma de litisconsórcio através do qual autores e réus em conjunto já estariam pré-definidos no ajuizamento da petição inicial. Há, entretanto, a classificação quanto ao litisconsórcio, essa classificação quanto ao momento, que se classifica o litisconsórcio também em ulterior. E, senhores, a classificação ulterior do litisconsórcio em ulterior determina que o processo se inicie com um grupo formado de partes, autor, réu, e que no curso da demanda, isto é, após ela ter sido proposta, se apresente um terceiro que passe a integrar o processo como litisconsórcio. Em outros termos, diferentemente do litisconsórcio inicial, que o processo já se inicia com todos os polos formados, no litisconsórcio ulterior o processo começa individualmente. E no curso da demanda surge a necessidade da formação de um litisconsórcio, ou no polo ativo ou no polo passivo da demanda. Atenção para uma consideração de ordem importantíssima nesse tema litisconsórcio inicial ulterior. A regra do sistema é que os litisconsórcios se formem de maneira inicial. A ação já começa no polo ativo e no polo passivo com seus respectivos litisconsórcios. O litisconsórcio ulterior é a mais absoluta exceção dentro do nosso sistema, de modo que somente com autorização legal expressa, cabal, é que será admitido o ingresso de uma pessoa no processo como litisconsórcio após a formação das partes iniciais. Senhores, apenas ainda para que nós não fiquemos e não encerremos esse assunto sem alguns exemplos, eu poderia lhes dizer que dois exemplos muito bons de litisconsórcio ulterior e que, portanto, tem autorização legal expressa para que seja admitido, seria o caso da denunciação à lide e do chamamento ao processo. Denunciação à lide do artigo 70 do Código de Processo Civil e o chamamento ao processo do artigo 77 do Código de Processo Civil. Com certeza, na aula que abordaremos intervenção de terceiros, nós teremos na ocasião a oportunidade de comprovar para os senhores que, na denunciação à lide e no chamamento ao processo, efetuadas essas modalidades de intervenção de terceiro, o terceiro ingressa no processo principal como litisconsórcio ulterior, já que o processo se inicia entre as partes primitivas e o terceiro ingressa e passa a assumir a posição no polo ativo ou no polo passivo da demanda. Tá bom? Essa, portanto, foi a nossa segunda classificação quanto ao momento litisconsórcio inicial e litisconsórcio ulterior. Temos ainda uma terceira classificação das nossas 4, classificação agora sim de extrema utilidade prática. E o litisconsórcio quanto à obrigatoriedade, ele pode ser classificado em litisconsórcio facultativo e litisconsórcio necessário. Quanto à obrigatoriedade, o litisconsórcio pode ser litisconsórcio facultativo e litisconsórcio necessário. Comecemos, evidentemente, com o litisconsórcio facultativo. E o litisconsórcio facultativo, que tem previsão no artigo 46 do Código de Processo Civil, litisconsórcio facultativo com previsão no artigo 46 do Código de Processo Civil, se dá, senhores, quando não há obrigatoriedade de que as partes entrem com o processo em conjunto ou entrem contra várias pessoas em conjunto. Isto é, conforme o próprio nome diz, a formação do litisconsórcio é facultativa, cabendo à parte autora escolher se litiga em conjunto e se litiga contra somente uma, contra duas, contra 3 ou contra 10, 20, 30 pessoas. Senhores, evidentemente que para que a pessoa entre com o litisconsórcio, mesmo na modalidade facultativa, não há uma disciplina legal própria, não é todo tipo de processo que é cabível ao litisconsórcio. De modo que há a lei em última instância que determina quais hipóteses serão de litisconsórcio.
No nosso caso, já que estamos falando de litisconsórcio facultativo, que é esse litisconsórcio cuja formação se dá através da autorização da lei em que você entra em conjunto ou separadamente, nós temos a previsão legal expressa no artigo 46. E se nós tivermos a oportunidade de analisar o artigo 46, nós veremos que o 46 tem 4 incisos que basicamente dizem o seguinte. O artigo 46.1 diz que é possível a formação do litisconsórcio quando entre as partes houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Comunhão de direitos e obrigações relativamente à lide. Um exemplo clássico, e traduzindo para um português mais fácil, comunhão de direitos e obrigações relativamente à lide seriam aquelas situações em que os interesses das partes envolvidas decorrem de uma mesma relação jurídica, de um mesmo contrato. Exemplo, o autor ele é credor de 3 devedores. Divisão, uma obrigação não solidária, uma obrigação divisível. O A deve 100, o B deve 100 e o C deve 100. Ele pode, tendo-se em vista que as obrigações de cada um derivam de um mesmo contrato, ingressar com uma ação contra o A, com uma ação contra o B e com uma ação contra o C. Mas pode também, tendo-se em vista que há comunhão aí de obrigações relativamente à lide, ingressar com uma ação só contra os 3, com base no artigo 46.1 do Código de Processo Civil. Os senhores notem que a hipótese é de litisconsórcio facultativo, tendo-se em vista que ele pode entrar sozinho contra cada um ou com uma ação contra os 3, de modo que perceba-se que aqui é uma opção pura do autor ingressar sozinho ou separadamente. Tá? Um outro exemplo que poderia ser dado é o exemplo dos credores solidários. Você deve lembrar que a solidariedade é uma modalidade que se impõe nas obrigações, através da qual o interessado responde pelo todo perante todos. Na verdade, nós poderíamos imaginar a seguinte situação. O autor, ele e mais 3 pessoas são credoras solidárias de um devedor. Isto é, um credor pode cobrar a dívida sozinho do devedor, 2 pode cobrar do devedor, 3 podem cobrar do devedor. Notem que uma pessoa pode entrar sozinha cobrando tudo do devedor. Mas podem entrar 2? Podem. E podem entrar 3? Podem. Por quê? Porque o exemplo é de litisconsórcio facultativo, tendo-se em vista que, nesse caso, as obrigações derivam do mesmo contrato, há comunhão de direitos e obrigações relativamente à mesma lide. Além disso, o artigo 46 traz mais 3 hipóteses de litisconsórcio facultativo. E o inciso 2, ele diz basicamente o seguinte: vai haver litisconsórcio facultativo quando os direitos ou as obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito. Quando os direitos e obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato do direito. E se os senhores me permitirem, o inciso 2, ele está embutido no inciso 3. O inciso 2 e o inciso 3 dizem basicamente a mesma coisa. E o inciso 3 diz o seguinte: haverá litisconsórcio facultativo quando, entre as causas, houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir. Na verdade, vamos tentar delimitar bem essa hipótese do inciso 2 e do inciso 3 do CPC, que autorizam o ingresso do litisconsórcio facultativo. Todo mundo sabe, e todos nós sabemos, que as ações, de um modo geral, elas são compostas de 3 elementos. Nós temos partes, nós temos pedido e nós temos causa de pedir. Esses são os elementos da ação. Toda vez que eu tenho identidade de pedido ou causa de pedir, identidade de pedido ou causa de pedir, eu estou diante de um fenômeno denominado conexão, que tem previsão no artigo 103 do Código de Processo Civil. Conexão, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, implica na reunião dos processos para julgamento conjunto. Isto é, toda vez que eu tiver ações conexas, será determinado, a critério evidentemente, dependendo do caso, pelo magistrado, a união dos processos conexos, a fim de que os processos sejam julgados pelo mesmo julgador. Isso por uma série de fundamentos que não convém trabalhar neste momento. O que convém ser explicitado nesse momento é o seguinte: toda vez que 2 pessoas tiverem ações a serem ajuizadas conexas, elas não precisam entrar com as ações em separado. Elas podem litigar conjuntamente. É uma faculdade e, consequentemente, trata-se de uma hipótese de litisconsórcio facultativo. Notem, senhores, que quando eu digo conexão, eu tenho que lembrar que é identidade de pedidos ou causa de pedir.
E tenho que lembrar que a causa de pedir são os fundamentos de fato e jurídicos do pedido, os fundamentos de fato e de direito do pedido. Ora, vejam a prova de como o inciso 2 e o inciso 3 falam praticamente a mesma coisa. Dizer que há litisconsórcio facultativo pela conexão implica em dizer que haverá entre as pretensões identidades de pedido ou causa de pedir. Acontece que o inciso 2 do 46 fala que haverá litisconsórcio facultativo quando houver afinidade de questões de fato ou de direito. Ora, questões de fato e de direito nada mais são do que causa de pedir. E se há identidade de causa de pedir, há conexão. Consequentemente, o inciso 2 e o inciso 3 falam a mesma coisa. Feita então essa consideração de que o inciso 2 e o 3, na verdade eles poderiam se resumir num só, resta-me então a importância, resta-me o momento para poder explicar para vocês um exemplo de litisconsórcio facultativo com base nesse inciso 2 e no inciso 3. O melhor exemplo que pode haver, meus amigos, é o exemplo dos acidentes de trânsito. O A bate no carro do B, que bate no carro do C, que bate no carro do D. Tudo isso porque a pessoa Paulo teria batido no carro do A, que empurrou para o do B, que empurrou para o do C, que empurrou para o do D, que empurrou para o do D. Vejam, todos eles podem. O A entrou contra o Paulo, o B contra o Paulo, o C contra o Paulo, o D contra o Paulo, individualmente. Contudo, notem que todos esses acidentes derivaram do mesmo fundamento de fato. E havendo identidade de fundamentos de fato de direito, há identidade de causas de pedir. E havendo identidade de causas de pedir, há conexão. E havendo conexão, a lei permite que, ao invés de cada um entrar com uma ação contra o Paulo, que todos ingressem com uma ação em litisconsórcio facultativo contra a pessoa de Paulo, tendo-se em vista a conexão iminente que há neste caso. Ok? E, finalmente, uma última hipótese de litisconsórcio facultativo, que é a do 46, inciso 4, basicamente explicita para nós que haverá litisconsórcio facultativo toda vez que ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. Ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. Senhores, a doutrina indica essa hipótese do inciso 4 do artigo 46 como sendo uma hipótese de litisconsórcio impróprio. Impróprio por quê? Em regra geral, o litisconsórcio decorre da conexão, da identidade de pedido ou causa de pedir. Contudo, o inciso 4, ele dá uma brecha ao nos dizer que, mesmo não havendo conexão, mas apenas uma afinidade de questões, e notem que isso é totalmente diferente de conexão. Conexão eu preciso ter identidade de pedido ou causa de pedir. Aqui não, a lei fala afinidade de questões de fato ou de direito, de modo que se houver qualquer relação tênue entre os fundamentos que serão aduzidos em ações distintas, a lei permite que as partes entrem em conjunto ou separadamente. O melhor exemplo de litisconsórcio facultativo com base no inciso 4, o litisconsórcio impróprio com base na afinidade de questões, é o exemplo da ação de servidores públicos que reclamam por uma postulação salarial contra o seu empregador. Imaginem o seguinte, nós temos numa determinada prefeitura vários 100, 200, 300 servidores que pretendem um reajuste. Cada servidor pode entrar com a sua ação. E entre essas ações não há conexão, tendo-se em vista que o pedido e a causa de pedir dessas ações são diferentes. Contudo, há afinidade de questões, porque afinal de contas, todos eles pretendem um aumento determinado pelo mesmo fato que foi uma lei mal elaborada ou um ato administrativo da prefeitura que não os contemplou como contemplou os demais servidores do município. Notem que cada um pode entrar separadamente, mas caso queiram podem ajuizar ação em litisconsórcio facultativo, tendo-se em vista que há afinidade de questões nessa hipótese, e essas ações são extremamente comuns, todos sabemos, e que na maioria das vezes, para baratear custos, as partes costumam entrar em litisconsórcio facultativo para obter esse aumento.
Senhores, estamos na terceira classificação do litisconsórcio, estamos classificando o litisconsórcio quanto à obrigatoriedade. E essas eram as considerações para ser feitas sobre a classificação quanto à obrigatoriedade em litisconsórcio facultativo, entre em conjunto ou separadamente. Temos, entretanto, ainda que trabalhar com vocês o outro lado do litisconsórcio facultativo. Porque quanto à obrigatoriedade, nós vimos que o litisconsórcio se classifica em facultativo ou necessário. Litisconsórcio facultativo ou necessário. E o litisconsórcio facultativo ou necessário, o litisconsórcio necessário, ele tem previsão no artigo 47 do Código de Processo Civil. E eu acho que já é bastante óbvio a essa altura que o que diferencia o litisconsórcio necessário do facultativo é que enquanto aquele é opcional, o necessário é obrigatório. O litisconsórcio necessário, ele deve ser obrigatoriamente formado. E qual a sanção para a não formação do litisconsórcio necessário? É o vício de todo o processo. Nós veremos, e daqui a pouco vamos discorrer um pouquinho sobre isso, que a não formação do litisconsórcio necessário vai viciar o processo, já que a lei impõe que para a validade da relação jurídica que é formada, estejam presentes no polo ativo ou no polo passivo todos os litisconsórcios necessários. Surge então a necessidade de investigarmos, mas quando o litisconsórcio será necessário? Porque há poucos instantes vimos que o litisconsórcio pode ser facultativo naquelas situações do artigo 46, que podem ser resumidas quando houver conexão. Mas e o necessário? Quando o litisconsórcio será obrigatório? E a resposta, senhores, advém da leitura do 47. O artigo 47 do Código de Processo Civil, numa redação equivocada de de passagem, em que daqui a pouco nós também iremos conversar sobre isso, o artigo 47 diz que o litisconsórcio será necessário quando a lei ou a natureza da relação jurídica, o impuser. Em outros termos, eu poderia dizer para vocês, quando o tipo do processo ou quando a lei demandar que todas as pessoas estejam no polo ativo ou no polo passivo, estaremos diante de um litisconsórcio necessário. Evidente que nós temos que exemplificar, e eu lhes traria para explicar primeiro o litisconsórcio necessário decorrente da lei. Os senhores viram que são duas situações. O litisconsórcio pode ser necessário por força da lei ou por força da natureza da relação jurídica. Por força da lei, o melhor exemplo que poderia ser dado é o exemplo do artigo 10, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Artigo 10, parágrafo 1º. Porque todos nós sabemos que se tratar de ação de direito real imobiliário, ações em que se discutam propriedade de bem imóvel, marido e mulher têm que estar no polo passivo da demanda. O artigo 10, parágrafo 1º é claro que para a validade do processo, que se discuta a ação de direito real imobiliário, ambos os cônjuges devem ser necessariamente citados, sob pena de invalidade do processo. Pois aí está, temos aí um exemplo muito bom de litisconsórcio necessário por força da lei. Notem que a lei que diz que marido e mulher têm que estar no polo passivo da demanda sob pena de nulidade do processo. Mas nós temos ainda que dar um exemplo para os senhores da segunda situação que impõe o litisconsórcio necessário, que é a situação em que a natureza da relação jurídica é que determina que todos os interessados tenham que estar no polo ativo ou no polo passivo da demanda. Senhores, nós vamos buscar a natureza da relação jurídica não no sistema processual civil, mas sim no direito material, no direito civil. E nós teremos o litisconsórcio necessário toda vez em que o direito material for inscindível para as partes interessadas. Em outros termos, a necessariedade do litisconsórcio decorre da inscindibilidade do direito na órbita material. Vamos imaginar alguns exemplos para que isso fique mais claro, porque a compreensão disso não é exata, é uma questão até complexa de ser explicada. Imaginemos a seguinte situação: alguns herdeiros pretendem entrar com uma ação negativa, ou melhor ainda, imaginem que determinado filho pretenda, na verdade o rapaz não é filho, o rapaz ele é suposto filho de um falecido. Ele pretende entrar com uma ação de investigação de paternidade
mortem, isto é, ele quer declarar que a pessoa falecida é seu pai. Quem vai ser réu nessa ação? Os senhores têm que se perguntar automaticamente. Bem, os réus devem ser os herdeiros, os filhos do falecido. E por que os filhos do falecido? Porque afinal de contas, são eles que são os sucessores dos direitos do seu pai. Agora notem só, a relação jurídica impõe que sejam citados como réu nesse tipo de processo todos os filhos, e não 1, 2 ou 3, mas sim todos. E por quê? Porque não há possibilidade nenhuma de o magistrado declarar que o autor é filho do falecido, sem por consequência declinar que ele é irmão dos demandados. Se eu não admitir que todos os envolvidos, todos os filhos do falecido estivessem no polo passivo da demanda, se eu não admitir isso, eu teria a seguinte situação: o rapaz vai ser irmão de 2 e não vai ser irmão dos outros que não foram citados. Então notem que nesse caso o direito é inscindível em relação a todos os interessados. Sendo inscindível o direito, o exemplo é de litisconsórcio necessário, e assim nós poderemos prosseguir, dando um último exemplo de litisconsórcio necessário decorrente da natureza da relação jurídica. Imaginem que duas pessoas celebram um determinado contrato com uma construtora de imóveis. Essas duas pessoas, em determinado tempo, percebem que o contrato contém vícios absurdos. Notem o seguinte: essas pessoas pretendem rescindir o contrato com essa construtora. Agora, percebam que não há como o contrato ser rescindido para apenas um dos contratantes sem o contrato ser rescindido para o outro contratante. De modo que, nesse caso, ambos devem integrar o polo ativo dessa ação de rescisão contratual. Por quê? Porque a relação jurídica havida entre eles e a construtora é uma relação jurídica inscindível, e sendo inscindível, nós estaremos diante de um exemplo clássico de litisconsórcio necessário. Senhores, não realizado o litisconsórcio necessário, repito, nós teremos um processo viciado. E com essas considerações, então, eu posso encerrar nossa terceira classificação, que é a classificação quanto à obrigatoriedade, e que vimos que, quanto a ela, o litisconsórcio pode ser facultativo ou necessário. Podemos ainda, então, e finalmente, passar para a nossa última classificação. Temos agora a última hipótese em que o litisconsórcio deve ser classificado em litisconsórcio quanto aos efeitos. A quarta classificação é a classificação dos litisconsórcio quanto aos efeitos. E quanto aos efeitos, nós podemos classificar o litisconsórcio em simples ou comum, e podemos classificar também o litisconsórcio em unitário. Repetindo, o litisconsórcio pode ser simples ou comum, são expressões sinônimas. Alguns autores adotam a simples, outros adotam a comum. E litisconsórcio unitário. Comecemos pelo simples. E quanto aos efeitos, o litisconsórcio será simples toda vez em que o juiz puder decidir de modo igual ou diferente para todos os litisconsortes envolvidos no processo. Em outros termos, o litisconsórcio será simples ou comum toda vez em que o juiz puder decidir de maneira diversa para os litisconsortes que se encontram no mesmo polo do processo. Vamos imaginar um exemplo para deixar isso mais claro. Senhores, imaginem uma ação, que já foi até exemplificada, em que o credor entra com a ação contra os três devedores. O juiz pode entender que os três devem e julgar a ação procedente contra os três. Mas o juiz pode entender também que a ação é procedente contra o A, improcedente contra o B e parcialmente procedente contra o C. De modo que nós teremos aqui um litisconsórcio classificado quanto aos efeitos como simples, já que o juiz pode decidir de maneira idêntica ou diferente para todos os litisconsortes. Outro exemplo bastante interessante de litisconsórcio simples ou comum são aquelas ações de acidente de trânsito em que o autor ingressa com a ação contra o dono do automóvel e contra o motorista do automóvel. O cidadão entra com a ação contra quem estava dirigindo o automóvel e entra contra o proprietário do automóvel. Notem a seguinte situação. Entrou com a ação autor contra motorista e proprietário. O juiz pode entender
que tanto o motorista quanto o proprietário deram causa ao acidente e condenar ambos. O juiz pode entender também que nem o proprietário e nem o motorista causaram os danos, julgando a ação improcedente. Mas nada impede que o juiz ache que só o motorista é o culpado e que só o motorista é culpado e que o proprietário do veículo não tem culpa nenhuma. E julga procedente para o motorista e improcedente para o proprietário. Perceba-se aí que também temos litisconsórcio simples ou comum, porque a decisão pode ser diferente para todos os litisconsórcios envolvidos. Paralelamente, entretanto, à classificação quanto aos efeitos de simples ou comum, nós temos a classificação do litisconsórcio também unitário. E o litisconsórcio unitário é aquele litisconsórcio cuja a decisão terá que sempre ser idêntica para todos os envolvidos no processo. A decisão terá que ser sempre idêntica para todos os envolvidos do processo. Isso é, se eu tenho 5 litisconsórcios no polo passivo, ou todos ganham ou todos perdem. Não tem como o juiz picar procedente para um, procedente para outro, parcialmente procedente para outro. Todos têm que ter a mesma sorte no plano do direito material. E a mesma coisa no polo ativo. Se 5 autores estão contra um réu, ou os 5 ganham ou os 5 perdem. Não tem como a gente cindir. Pessoal, vou dar 2 exemplos rapidinho de litisconsórcio que é classificado em unitário quanto aos efeitos. Eu já dei um exemplo hoje aqui, aquele do marido e da mulher. Pensem comigo, o autor entra com a ação de direito real imobiliário contra o marido e a mulher. Uma ação reivindicatória. Esse aqui que é obter propriedade contra marido e mulher, tá bom? Pensem. Existe como falar que a propriedade é do A sem falar que a propriedade não é do marido e da mulher? Não tem jeito. Ou o juiz fala que a propriedade é do marido e da mulher, dos dois, ou fala que é do autor da ação. É impossível o juiz falar que não é do marido e é da mulher. Trata-se, portanto, de uma hipótese de litisconsórcio unitário. E se os senhores me permitiram ainda um último exemplo de litisconsórcio unitário, nós temos aquele exemplo daquela ação da investigação de paternidade pós-mortem. Não tem como o juiz falar que o autor da ação é filho do falecido para os 3 herdeiros sem falar que é para um, para outro ou para não. Isto é, em outros termos, eu quero dizer para os senhores que na investigação paternidade pós-mortem, ou os 3 são filhos do falecido, os 3 réus, ou nenhum é filho do falecido e é ação improcedente. Não tem como ser irmão de um sem ser irmão de outro. E daí por diante. Finalizemos, portanto, a 4ª classificação, que classifica o litisconsórcio quanto aos efeitos, em simples e unitário. E aqui eu encerro, então, digamos, o nosso ponto 2 da aula de litisconsórcio. Quanto ao tópico 3 da nossa abordagem, nós podemos, então, e eu pelo menos programei para que nós falássemos sobre exemplos de litisconsórcios nessas 4 classificações. Na verdade, o que eu queria mais demonstrar com esse tópico é que essas classificações, quanto ao momento, quanto aos sujeitos, quanto aos efeitos e quanto à obrigatoriedade, elas não são classificações estanques, elas são classificações que se misturam, de modo que eu posso ter um litisconsórcio inicial, posso ter um litisconsórcio que ao mesmo tempo que seja inicial seja ativo, que ao mesmo tempo que seja inicial e ativo seja necessário, e que ao mesmo tempo que seja inicial, ativo e necessário seja simples. Como eu posso ter também um litisconsórcio que seja ulterior, que além de ser ulterior, ele seja também passivo, que além de ser passivo, ele seja facultativo e que além de ser facultativo, seja unitário. Essas classificações não são estanques e dependendo do caso a caso, a gente tem que saber diferenciar uma da outra. Aliás, o pessoal que gosta de prestar concurso e que está estudando para essa finalidade, tem que saber olhar o litisconsórcio e identificar as 4 classificações. É muito comum em provas de concurso que o examinador peça do candidato que ele decline quais são todas as classificações do litisconsórcio. Mas de qualquer forma nós podemos estabelecer um enunciado geral. E o enunciado geral contra essas várias classificações seria o seguinte: regra geral do sistema, toda vez que o litisconsórcio for facultativo, pode entrar junto ou separado, ele será também simples. A decisão pode ser igual ou diferente para todos os litisconsórcios envolvidos. Facultativo, regra geral, será simples. Agora,
Toda vez que o litisconsórcio for necessário, isto é, para a validade do processo todos os interessados têm que estar no polo ativo ou no polo passivo, ele será também unitário, isto é, a decisão sempre tem que ser igual ou diferente para todos os envolvidos. A decisão não pode ser meio a meio, procedente para um e procedente para outros. Então essa é a regra geral que é bom ser estabelecida. Regra geral facultativa é simples. Regra geral necessário é unitário. Contudo, é evidente que nós temos que fazer pelo menos uma apresentação para vocês aqui de alguns exemplos que quebram essa regra. Eu quero passar para vocês pelo menos 1 ou 2 exemplos de situações em que o litisconsórcio será facultativo, mas não simples como manda a regra, mas sim unitário. E quero passar também primeiro 1 ou 2 exemplos de litisconsórcio que é necessário, mas não será unitário. Não será a decisão idêntica para todos. Será simples, diferentemente do que impõe a regra. Vamos começar com o litisconsórcio que é ao mesmo tempo facultativo, mas diversamente da regra, ele será unitário. As pessoas podem entrar em conjunto ou separadamente, mas a decisão necessariamente será igual para todos os envolvidos. O melhor exemplo é o 1314 do Código Civil. O 1314 do Código Civil, ele fala que o condômino pode defender sozinho ou separadamente toda a propriedade. Toda a propriedade pode ser defendida por um condômino só sozinho ou separadamente. Pois bem, aí está o exemplo. Nós temos 5 proprietários. 5 proprietários. Um deles apenas entra com uma ação contra o invasor. Um deles apenas entra com a ação contra o invasor. Mas poderiam ter entrado 2? Sim. Poderiam ter entrado 3? Sim. Litisconsórcio facultativo, porque você pode litigar sozinho ou em conjunto. Agora vamos parar para pensar? Tem como tirar o invasor daqui sem tirar para os 4 proprietários? Não tem. Ou você tira o invasor para todos, ou você não tira o invasor para ninguém. Litisconsórcio, portanto, facultativo, porque eu posso entrar em conjunto ou separadamente, mas unitário, porque a decisão tem que ser igual para todos os envolvidos. Nós temos ainda um outro exemplo muito interessante de litisconsórcio facultativo e unitário, que é o exemplo do artigo 1815 do Código de Processo Civil. Senhores, existe uma ação, uma situação prevista na lei civil que é a indignidade. Na verdade, o herdeiro, em determinadas situações, ele pode ser considerado indigno e, consequentemente, ele perde o direito sobre a herança do falecido. Essa indignidade só pode ser declarada através de uma ação ajuizada pelos herdeiros. São os herdeiros, os outros herdeiros que, em última instância, devem acionar o pretenso ofensor do falecido com a finalidade de declarar a indignidade dele e, consequentemente, fazer com que ele perca os direitos sucessórios. Agora, pensem bem, o falecido deixou 5 sucessores, o indigno e mais 4. A lei dá a possibilidade desses 4 entrar sozinhos ou em conjunto. Sozinhos ou em conjunto. Trata-se, portanto, de litisconsórcio facultativo. Agora pensem, tem como se declarar a indignidade desse cara aqui sem declarar para os 4? Declarar indigno para esse e não indigno para esse, indigno para esse e não indigno para esse? Impossível, porque há necessidade que a decisão seja idêntica para todos os envolvidos. Trata-se, portanto, de exemplo de litisconsórcio que ao mesmo tempo é facultativo e unitário. Agora, também é raro, mas às vezes acontece, nós temos a situação do litisconsórcio que é necessário, ou seja, para a validade do processo todos os interessados têm que estar envolvidos, mas que ele seja também simples e não unitário como a regra, isto é, a decisão pode ser diferente para todos os litisconsórcios. O exemplo clássico de litisconsórcio que é o necessário e unitário é o exemplo do uso capião. Se o senhor tiver a oportunidade de abrir o artigo 942 do Código de Processo Civil, o artigo 942 do Código de Processo Civil, ele fala que a ação de uso capião, que é o meio de aquisição originária da propriedade, através do qual, preenchido determinados requisitos, o cidadão ele se torna proprietário de determinado bem, ele vai dizer que para a validade do processo de uso capião, devem ser citados aquele que consta o nome como proprietário no registro de imóveis, além de todos os confinantes, os vizinhos. Então, para a validade da ação de uso capião, tem que haver litisconsórcio necessário entre o ex-proprietário, o cara que consta no registro, e quem mais? Todos os confinantes, 4 vizinhos. Litisconsórcio
necessário. Mas o juiz vai proferir uma sentença na ação do autor contra esses, ex-proprietário e vizinhos. Vamos pensar? Qual que é o efeito da decisão para o ex-proprietário se o autor ganhar a ação? Ele perde a propriedade. E qual que é o efeito da ação para os 4 vizinhos? No máximo, eles ganharam um vizinho diferente. De modo que você percebe que a decisão aqui no processo, é necessário o litisconsórcio, mas a decisão pode ser diferente para todos os envolvidos. Um perde a propriedade, os outros 4, no máximo, ganham um vizinho novo. Mas eu repito, pessoal, a título já de encerramento desse tópico, que no sistema, a regra geral é que o litisconsórcio, quando for necessário, vai ser simples. Quando for facultativo, vai ser, necessário vai ser unitário. Facultativo vai ser simples, e essa é a regra geral do nosso sistema, tá bom? No quarto tópico de abordagem, eu preparei para falar com vocês sobre um tema denominado litisconsórcio multitudinário, que tem previsão no artigo 46, parágrafo único do Código de Processo Civil. O que seria esse litisconsórcio multitudinário? Senhores, a expressão multitudinário já dá uma ideia de multidão. E o litisconsórcio multitudinário é exatamente isso. Às vezes, e somente no litisconsórcio facultativo, nós temos a formação de um litisconsórcio muito grande. Nós temos uma formação de um litisconsórcio com mais de 1000 autores, ou com mais de 1000 réus, ou com mais de 100 autores, com mais de 100 réus. E isso é plenamente possível, porque afinal de contas nós tivemos a oportunidade de dizer que no litisconsórcio facultativo as pessoas podem entrar em conjunto ou separadamente. Exemplo clássico são essas ações de servidor público. Às vezes os servidores 100, 200 entram com uma ação só contra a prefeitura, ou contra o governo, ou contra a União, com a finalidade de obter determinada vantagem patrimonial. Senhores, imaginem o tamanho de uma petição inicial com 1000 autores. Documentos, qualificação. Agora, imaginem o desespero do cartorário ao receber uma petição inicial que começa com 40 volumes. Imaginem pior ainda o desespero do juiz da causa, que ao ver aquela ação com 1000 pessoas para serem analisadas, tem que largar todo o serviço da sua vara com a finalidade de julgar exclusivamente aquele processo. Agora, imagine o quão desesperado ficaria o advogado da prefeitura, sabendo que ele vai ter o prazo de 15 dias para contestar 1000 situações totalmente diferentes. Foi pensando nessas hipóteses que o artigo 46, parágrafo único, vem e numa redação bastante feliz diz que o juiz poderá limitar o número dos litisconsórcios facultativos, limitar o número de litisconsórcios facultativos, toda vez que, primeiro, houver comprometimento do direito de defesa, isto é, ficar demonstrado que, da maneira como montado o litisconsórcio facultativo, o réu vai ter muita dificuldade para se defender. E segundo, o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quando ficar evidente que o excessivo número de partes comprometerá o rápido desenvolvimento da causa. Portanto, são duas situações. O juiz pode limitar o litisconsórcio facultativo multitudinário, de multidão, quando 1. Comprometer o direito de defesa. 2. Quando, evidentemente, ficar demonstrado que aquele processo, da forma como montado, comprometerá o rápido julgamento do litígio. A questão do litisconsórcio facultativo multitudinário é necessário ainda que nós façamos algumas ressalvas antes de encerrar esse tópico. A primeira delas, somente no facultativo, porque não pode o juiz limitar o número de litisconsortes se ele for necessário. Afinal de contas, o necessário, a validade da relação jurídica depende de que todos os interessados estejam no polo ativo ou no polo passivo da demanda. Pode ser 150 litisconsortes necessários. O juiz tem que tocar a ação assim mesmo. Segunda consideração muito importante. A lei não limita o número dos litisconsortes. Se o senhor leu o 46 parágrafo único, você vê que não fala se são 10, são 15, são 20, de modo que vai ser o juiz analisando caso a caso que vai saber quantos podem litigar em conjunto e quantos deverão litigar separadamente. Na Justiça Federal, nós temos uma norma administrativa que diz que o grupo máximo de servidores são 20, tá? Na Justiça Estadual, pelo menos aqui de São Paulo, eu não tenho conhecimento de que haja norma semelhante. De modo que é o juiz que pode, determinando e verificando caso a caso, limitar em 5, 10, 15, 20, 30 e daí por diante.
Terceira observação ainda a título de encerramento aqui do tema litisconsórcio facultativo. Boa parcela da doutrina indica que, nós vimos que são duas situações, o juiz pode limitar na hipótese de manifesto, na hipótese em que prejudicar o direito de defesa e na hipótese em que a formação de muitos autores compromete o rápido andamento do litígio. Nessa do rápido andamento do litígio, a doutrina vem entendendo que o juiz pode, de ofício, determinar a limitação do número de litisconsortes. Agora, na que compromete o direito de defesa, não é lícito ao juiz julgar se aquilo é prejudicial para a defesa ou não. Na verdade, quem tem que reclamar se aquilo é prejudicial para a defesa é a parte contrária. De modo que nesses casos tem se entendido majoritariamente que somente mediante provocação do réu é que o juiz pode limitar o número dos litisconsortes. Quarta observação final. Evidentemente que se o juiz ficar e limitar o número de litisconsortes, ele vai proferir uma decisão interlocutória. E desta decisão do juiz, o recurso cabível é agravo. Consequentemente, você pode impugnar, você pode não concordar com o juiz. Você pode entender perfeitamente que aquele litisconsórcio não é multitudinário, não prejudica o processo e, consequentemente, todo mundo pode ir para o polo ativo e polo passivo. E para encerrar, pessoal, a título de quinta e última observação nesse tópico 4, que seria o tópico do litisconsórcio multitudinário, eu estaria dizendo para os senhores basicamente que é muito interessante algumas colocações que se fazem a respeito do litisconsórcio multitudinário na doutrina. E entre essas inúmeras considerações que os autores, de um modo geral, fazem sobre esse tema litisconsórcio multitudinário, vem aquela no sentido de que ao magistrado, ao analisar o litisconsórcio multitudinário, ele não poderia definir e escolher quais autores permaneceriam no polo ativo e quais a parte teria que desmembrar do processo e entrar com ação em separada. O que eu quero dizer para os senhores basicamente é o seguinte: o juiz não pode escolher dos 100 que estão no polo ativo quais seriam aqueles que continuariam nesse processo e quais seriam aqueles que deveriam demandar em ação separada. Na verdade, o que se espera do juiz diante de um litisconsórcio multitudinário é que ele fale: limito no caso os litisconsortes no máximo a 15 pessoas. E a parte, então, ela desistiria da ação quanto aos outros 85 e distribuiria isso em várias outras ações separadas. Não é o juiz a pessoa adequada para dizer quem continua nessa ação e quem não continua nessa ação, tá bom? Esse seria então o nosso tópico 4 de abordagem. Existe, entretanto, a necessidade ainda de análise de um tópico 5, e que eu chamaria com os senhores de intervenção iusso iudicis. Intervenção iusso iudicis. E, senhores, aqui também nós podemos dizer para os senhores que, em virtude do princípio da demanda, da ação, não é lícito ao juiz começar a ação de ofício. Todo mundo sabe que o judiciário é inerte e, consequentemente, o judiciário não pode começar a ação. De modo que só sobra um raciocínio. Quem escolhe contra quem vai litigar? O autor. Às vezes, o autor entra com uma ação e esquece de colocar um litisconsórcio necessário no polo ativo ou no polo passivo da demanda. Nós sabemos que para a validade da relação jurídica é indispensável que estejam no polo ativo ou no passivo da demanda todos aqueles litisconsortes necessários, todos aqueles que a lei ou a natureza da relação jurídica impõe como sendo indispensáveis à própria validade do processo. Pois bem, qual seria o comportamento do juiz num caso desse, verificando que estamos diante de uma hipótese em que é caso de litisconsórcio necessário, mas que o autor não colocou no polo passivo ou no polo ativo as pessoas que devem estar no processo? Bem, o juiz não pode, de ofício, determinar a integração dessas partes. Porque, afinal de contas, quem tem que escolher contra quem e com quem litiga é a parte autora. De modo que a intervenção iusso iudicis, que é essa em que o juiz determina a citação de outras partes, é vedada pelo nosso sistema. Nos termos do artigo 47, parágrafo único do Código de Processo Civil, o juiz, verificando que falta um litisconsórcio necessário no processo, ele deve determinar que a parte emende a inicial. E se a parte não emendar a inicial no prazo da lei, então o juiz indefere a inicial. Não pode o juiz colocar no processo quem não seja parte contra a vontade do autor, ainda que esse litisconsórcio seja um litisconsórcio necessário.
ok? Temos ainda um sexto tópico de abordagem no tema litisconsórcio. Eu diria para vocês que nesse sexto tópico de abordagem eu gostaria de trabalhar com os senhores os efeitos da não formação do litisconsórcio. O que acontece? Quais são os efeitos do litisconsórcio não ser formado? E a essa altura do campeonato, eu acho que as nossas considerações já são óbvias. Se o litisconsórcio for facultativo, a não formação do litisconsórcio, exatamente porque ele é uma faculdade, não gera efeito nenhum. Na verdade, se o cidadão não entrar em conjunto, ele entra separadamente. E quanto a isso, não há problema nenhum. A questão muda, entretanto, quando se trata de litisconsórcio necessário. E o litisconsórcio necessário, nós já vimos que é aquele que, para a validade do processo, é indispensável que todos os determinados pela lei ou pela natureza da relação jurídica estejam envolvidos. Pois bem, então, nós temos a seguinte situação. Se eventualmente for um processo adiante sem um litisconsórcio reputado como necessário, nós teremos a invalidade do processo, nós teremos a nulidade do processo ou nós teremos a ineficácia do processo. Temos três posições na doutrina. Nós temos uma primeira posição, que é a posição que eu pessoalmente adoto, que toda vez que não houver a formação do litisconsórcio necessário, o processo é inexistente para aquele que não estava no polo do processo ativo ou passivo e que deveria estar, e é ineficaz em relação àquele que está no polo do processo, mas que não está acompanhado de outra pessoa que a lei reputa como indispensável. Repetindo, a primeira posição, que é a posição que nós adotamos, é a que, para o litisconsórcio necessário ausente, o processo é inexistente. Para o litisconsórcio necessário presente, o processo é ineficaz. Existe, entretanto, uma segunda posição que não cinde os efeitos e diz que para todo mundo, seja para o ausente, seja para o presente, a decisão é simplesmente ineficaz. E, finalmente, existe uma terceira posição, e essa posição não aposta nem na inexistência e nem na ineficácia. Diz que o processo é nulo para todos aqueles, sejam que estavam ausentes ou sejam que estavam presentes, quando não formado integralmente o litisconsórcio necessário. Senhores, apesar dessas divagações doutrinárias, eu poderia dizer para os senhores, por até experiência prática, que embora nós até encontraríamos algumas repercussões práticas, mas posso dizer de uma maneira bastante tranquila que a não formação do litisconsórcio necessário, ela gera um vício no processo. E nós sabemos que o processo viciado, em regra, não gera efeitos. Consequentemente, se você quer classificar como inexistente, como ineficaz ou como nulo, isso é uma questão apenas de posicionamento doutrinário. O que importa é saber que a não formação do litisconsórcio necessário gera um vício grave no processo e, consequentemente, a sentença não vai gerar efeitos desejados, tá bom? Nós temos ainda aí um sexto tópico de abordagem, e nesse próximo tópico de abordagem, nós temos que trabalhar com vocês a questão do regime jurídico, na verdade é um sétimo tópico de abordagem, o regime jurídico do litisconsórcio. E nesse sétimo tópico de abordagem, que é o regime jurídico do litisconsórcio, eu diria para os senhores basicamente o seguinte: poxa vida, mas no processo eu tenho mais de um autor, mais de um réu, eu tenho litisconsórcio. O ato de um pode beneficiar o outro? O ato de um pode prejudicar o outro? E, senhores, nós temos dois dispositivos no CPC que são bastante claros nesse sentido. Nós temos o artigo 48 e 49, que dizem basicamente o seguinte: tratando-se de litisconsortes, eles serão reputados no processo como partes autônomas, não beneficiando e nem prejudicando os demais os seus atos. Isto é, o ato de um litisconsórcio não beneficia o outro, mas o ato de um litisconsórcio também não prejudica o outro. Nós temos que tomar essas regras do 48 e do 49 com certas ressalvas. Porque no litisconsórcio simples, aquela classificação quanto aos efeitos, o litisconsórcio simples, a gente viu que a decisão pode ser diferente para todos os envolvidos. Então, de fato, se o réu A confessa, o juiz julga procedente para o réu A e julga improcedente para o réu B, porque a decisão pode ser diferente para todos os interessados, de modo que efetivamente o ato de um não prejudica nem beneficia os demais. Agora, quando o litisconsórcio for unitário, nós tivemos a oportunidade de verificar que a decisão tem que ser idêntica para todos os litisconsortes, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Nesses casos a coisa complica um pouco.
o autor entrou com ação contra A e B em litisconsórcio unitário. Quer dizer, a decisão tem que ser ou procedente ou improcedente, tanto para o A quanto para o B. Não dá para você picar os efeitos. Olha a situação. O A vem e fala, confesso tudo que o autor falou. Essa confissão do A, você vai falar, não pode prejudicar o B. Mas a decisão não tem que ser igual para os dois? Qual que foi a saída que a lei encontrou? A lei encontrou a seguinte saída. Tratando-se de litisconsórcio unitário, os atos de disposição de direito, confissão, reconhecimento jurídico do pedido e daí por diante, ele só tem validade quando houver sido praticado por todos os litisconsórcios unitários, sob pena de um confessar e o outro perder o processo, algo que parece que não é a vontade da lei. De modo que no regime jurídico do litisconsórcio, nós podemos estabelecer então uma regra geral. Regra geral, os atos de um não beneficiam nem prejudicam o outro. Contudo, tratando-se de litisconsórcio unitário, para a validade dos atos de disposição, é indispensável que todos os envolvidos acabem dispondo do direito, já que a decisão tem que ser idêntica para todos eles. Tá bem? Já no 8º tópico de abordagem, no nosso penúltimo tópico de abordagem, eu gostaria de trabalhar com os senhores a questão do prazo, que é uma questão bastante interessante. Porque nós temos uma regra no Código de Processo Civil, que é o artigo 191 do CPC, que diz basicamente que aos litisconsórcios com diferentes procuradores, é facultado, não é permitido, é concedido o prazo em dobro, de um modo geral, para falar nos autos. Isto é, tendo formação de litisconsórcio no processo, seja no polo ativo, seja no polo passivo, nós teremos, desde que cada um dos litisconsórcios tenham um advogado, todos os prazos duplicados. Isto é, nós temos prazo de 10 dias para agravo, mas se eu tenho no polo passivo réus com diferentes procuradores, o prazo é de 20 dias. Eu tenho no polo ativo 5 réus, 4 com um procurador e 1 com um procurador diferente. O prazo de apelação, 15 dias. Mas como eu tenho litisconsortes com diferentes procuradores, o prazo nesse caso de 15 pula para 30 dias. Senhores, eu posso ter 1 milhão de autores. Se for um advogado só, o prazo é um só. Eu posso ter só 2 autores. Se os procuradores forem distintos, o prazo é em dobro. E é evidente ainda que eu não vou duplicar o prazo cada vez mais conforme o número de advogados do processo. Se eu tenho 4 partes, 4 autores, 4 litisconsortes, e eu tenho um com um advogado, outro com outro advogado, o terceiro com mais um e o quarto com um quarto advogado, não quer dizer que é 4 vezes o prazo. Na verdade é prazo em dobro, não importa o número de litisconsortes, tá bom? Uma última observação apenas nesse tópico a respeito do prazo. Nós temos uma súmula do STF, que é a súmula 641 do STF. E essa súmula, basicamente, ela vai dizer pra gente que os litisconsortes, quando eles tiverem sido um vencido e outro vencedor na ação, isso é, quando eu tiver litisconsórcio simples e a decisão for diferente para os dois, um ganhou e o outro perdeu, só tem legitimidade para recorrer o que perdeu. Nesse caso, acaba o prazo em dobro e, consequentemente, o cidadão só vai ter o prazo simples. Já que o que justifica o prazo em dobro é a existência de 2 advogados que precisam pegar os autos separadamente. Ora, se eu tenho 2, um só perdeu, o prazo volta a ser simples. Essa é a redação da súmula 640 do Supremo Tribunal Federal, tá bom? A título de encerramento, eu tenho uma última consideração a ser feita e como o nosso último tópico de abordagem, eu poderia dizer para vocês que eu gostaria de bater um papo sobre aquilo que se denomina impropriamente de efeito extensivo dos recursos. Porque nós temos uma regra no CPC, que é a regra do artigo 509, e que diz basicamente que se houver litisconsórcio e apenas uma das partes recorrerem, apenas um dos litisconsortes, se os interesses não forem distintos, a decisão, o recurso de um beneficia o recurso, a situação daquele que não recorreu. Vou tentar deixar isso mais claro. Autor entrou contra marido e mulher. Autor entrou contra marido e mulher. Ação de direito real imobiliário, portanto, trata-se de hipótese de litisconsórcio necessário e também unitário, porque a decisão tem que ser igual para os dois.
Olha só, o juiz mandou o marido e a mulher sair da casa. Portanto, eles perderam a ação, decisão igual para os dois. A mulher não quer recorrer. O marido resolve recorrer. Pois então, só o marido apela dessa sentença do juiz. Chegou no tribunal, o tribunal entendeu que o juiz errou e que, na verdade, o marido e a mulher deveriam ficar na casa. Agora pensem, quem recorreu sozinho? O marido. O litisconsórcio não era unitário? Era. A decisão tinha que ser igual para os dois. Tem como você devolver a casa para o marido sem devolver para a mulher? Parece-me bastante evidente que não. Consequentemente, podemos entabular a seguinte regra. Toda vez que nós tivermos um litisconsórcio unitário, portanto a decisão tem que ser igual para os dois, o recurso de um litisconsórcio beneficia o outro, ainda que ele não tenha recorrido. Porque afinal de contas a decisão não vai poder ser diferente, de modo que se o tribunal reformar para um, automaticamente reforma para o outro. Percebam, efeito extensivo do recurso, porque estende-se o efeito de um litisconsórcio para o outro que não recorreu. Atenção, entretanto, se o litisconsórcio for simples e a decisão pudesse ser diferente para cada um dos litisconsórcios, a situação muda completamente. O autor entrou com ação contra o motorista do carro e o proprietário do carro. Motorista e proprietário. O motorista, nós temos ele e temos proprietário também em litisconsórcio facultativo, porque ele podia entrar só contra o motorista ou só contra o proprietário. E esse litisconsórcio facultativo, como manda a regra, ele é também simples, porque a decisão pode ser diferente para todos os envolvidos. Beleza, o juiz julgou procedente para os dois, entendeu que os dois têm culpa no cartório, tudo bem? Motorista e também o nosso proprietário do carro. Só o proprietário recorreu, o motorista não. Só o proprietário. E o proprietário recorreu dizendo que ele não teve responsabilidade nenhuma pelo evento, já que o cidadão pegou a chave escondida do carro. Ok? E que ele guardava a chave direitinho. Apelou. Bateu no tribunal, o tribunal reformou a sentença de juiz, entendendo que o proprietário do veículo não tem culpa. Não é simples o litisconsórcio? Sendo simples nesse caso, a decisão do tribunal não vai beneficiar o motorista. Porque afinal de contas a defesa de um não tem nada a ver com a defesa do outro. Solução: o motorista vai ter que pagar o dano. Agora o proprietário foi absolvido, digamos assim, pelo tribunal. Senhores, o tema do litisconsórcio é extremamente interessante, extremamente rico. E dentro do proposto, eu acredito que essas eram as considerações para serem feitas. E digo até logo e até uma próxima oportunidade.